A cura interior pela palavra de Deus. Lição 9. Cura pela palavra de Deus para a queda espiritual, caindo para cima. Texto base, Lucas capítulo 22, dos versos 31 ao 34, diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Cresce a cada dia o número de crentes caídos, afastados de sua igreja, distanciados de Deus. Os excluídos seriam hoje a maior denominação do Brasil, somando milhões e milhões de almas que em algum momento e por algum motivo deixaram de andar nos caminhos do Senhor. Além desse elevado número de pessoas afastadas da igreja, existe um outro grupo, talvez ainda maior, os que estão afastados nas igrejas. São aqueles que não abandonaram o costume de ir aos cultos dominicais, mas há muito tempo já perderam a alegria de assistir a eles. Já não gozam de uma íntima comunhão com Deus. Deixaram aquilo que o Apocalipse chama de primeiro amor. Em Apocalipse 2:4, o Senhor diz à igreja em Éfeso: Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Caindo pela autossuficiência. Um dos gigantes da fé que passaram pela triste experiência da queda foi o apóstolo Pedro. Sendo um líder entre os discípulos, crente consagrado, homem de confiança do Senhor Jesus, ele nunca poderia imaginar que um dia se afastaria de Cristo, negando ao Senhor. O primeiro passo de Pedro no caminho da queda, que também é a primeira atitude que devemos evitar se não quisermos cair, foi a autossuficiência. Ele desenvolvera uma confiança vaidosa em si mesmo, uma perigosa posição de independência do auxílio de Deus. Achava que qualquer um poderia pecar, menos ele. Isso nunca acontecerá comigo. Foi esse o erro de Pedro, e tem sido o de muitos. O crente deve reconhecer suas fraquezas e o fato de que é um pecador, sujeito a quedas. Ele precisa ficar alerta e depositar em Jesus a sua confiança para permanecer de pé. Agindo assim, continuará perto do Mestre e evitará o segundo passo no caminho da queda, caindo pelo afastamento. É muito raro alguém afastar-se de Cristo de forma repentina. O que normalmente acontece é que a queda seja procedida por um período em que o crente enfraquecido segue o Senhor à distância. Lucas 22:54. Podemos detectar uma segunda atitude que explica por que ele caiu. Passou a seguir a Jesus de longe. Não abandonou por completo ao Mestre, mas o seguia a uma distância cautelosa, para evitar os guardas e os fariseus, para não se comprometer, para evitar ser associado com Jesus e ter o mesmo destino dele. Longe de Cristo, ficamos indefesos, da mesma forma que a ovelha afastada do seu pastor se acha à mercê do lobo com seus ardis.
Ao sentir-se autossuficiente por causa do orgulho, Pedro permitiu-se ficar distante de Jesus. Desse modo, tornou-se vulnerável às forças das trevas e ao pecado, que desde algum tempo já o vinha tocaiando, rodeando. Quando ficamos longe do Senhor, automaticamente ficamos perto do mundo. E isso nos leva ao terceiro passo da queda de Pedro, caindo pelo comprometimento. O passo seguinte de Pedro seria associar-se justamente àqueles que perseguiam e agrediam o seu Senhor, planejando a sua morte. Está lá em Lucas 22:55. Talvez você também ache que isso não represente perigo. Andar com os incrédulos, divertir-se com eles, participar do seu estilo de vida e flertar com o pecado. Tudo isso pode parecer-lhe bastante inofensivo. A Bíblia Sagrada tem um parecer diferente no que se diz respeito aos lugares que frequentamos, às coisas que fazemos e às pessoas com quem andamos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O comprometimento nos derruba. Ele transforma-se num impulso final que leva a alma enfraquecida, já desequilibrada, ao encontro do chão. Por isso o Senhor adverte: e não vos conformeis com este mundo. Romanos 12:2. Para cima pelo arrependimento. Vamos olhar agora um caminho de não queda, mas de restauração, do levantar da queda. Está lá em Lucas 22, 61 e 62, que diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ao ouvir o canto do galo, Simão caiu em si. Naquele exato momento, os guardas tiravam Jesus de casa para conduzi-lo ao sinédrio. O Senhor também ouviu o galo cantar. Sabia o que acontecera. Então olhou para Pedro, não com um olhar de censura ou ressentimento, mas de perdão, de compreensão, de profundo amor. Um olhar de alguém que dentro de mais algumas horas iria morrer por aquele Pedro medroso e fanfarrão, e que apesar de tudo, amava-o do jeito que ele era. Simão não pôde resistir à força daquele olhar. Saiu apressado noite adentro e arrependido chorou amargamente. Se nos arrependermos, Cristo nos recebe de volta. Às vezes o que acontece é apenas remorso. Sentimos-nos mal porque nos afastamos de Jesus e não estamos dispostos a reaproximarmos dele. Confessar-lhes as nossas culpas e assumir todas as consequências para que sejamos reerguidos. No entanto, é preciso que nos arrependamos. O arrependimento implica admissão de culpa e um desejo sincero de receber o perdão e de mudar de atitude. Esta é a mensagem anunciada por Jesus. Marcos 1,15, Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para cima, pela graça de Deus. Receber a intercessão de Jesus e a promessa da graça divina não foi um privilégio somente de Pedro.
Essas bênçãos estão disponíveis a todos nós. Veja Hebreus capítulo 7, verso 25. É graças ao cuidado de Cristo que não somos consumidos. É por causa do seu amor que conseguimos recuperar-nos da queda e depois dela alcançar um nível de comunhão com o Senhor ainda mais íntimo do que aquele que antes gozávamos. Há ocasiões em que a nossa vida é cirandada de igual modo. A queda nos sacode, tritura e machuca, mas também nos purifica de alguns conceitos errados que tínhamos sobre nós mesmos, de algumas posições intolerantes que mantínhamos para com o erro dos outros e de alguns pecados que abrigávamos no coração. Se nos arrependermos sinceramente e nos apropriarmos com confiança da graça e do perdão que Deus nos oferece, nós nos reergueremos purificados, amadurecidos, saudáveis, valorizados. Assim, poderemos tornar-nos melhores crentes do que éramos antes. Agora preste atenção. Vigie para não cair. Não é bom cair. Machuca, fere, envergonha e dói. Muitas vezes deixa cicatrizes que permanecem para o resto da vida. Diz uma lenda do 2º século da era cristã que Pedro, mesmo depois de haver envelhecido, chorava todas as vezes que ouvia um galo cantar, lembrando-se da noite em que negara o Senhor. Sim, a queda deixa cicatrizes, portanto é melhor não cair. Renuncie à autossuficiência, evite o afastamento, não se deixe comprometer. Que Deus abençoe o estudo da sua palavra. Leituras complementares. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 ao 9. Filipenses 4, dos versos 1 ao 14. Ezequiel 37, dos versos 1 ao 28. Salmos, capítulo 9. Jó, capítulo 42. E João, capítulos 1 e 2.